Vamos cantar. Quero que você agora deseje isto. O Evangelho é muito claro, e nós vamos pedir que pelo poder desta palavra, o nosso coração seja transformado. Jesus estava na sinagoga, era o templo daquela época. Jesus já era judeu, fazia parte da tradição judaica. Jesus estava dentro de um templo considerado sagrado, lugar onde Deus falava, onde a palavra era anunciada. E é dentro do templo que ele sentiu ira e tristeza por causa da dureza do coração daqueles que foram ao templo não para se deixar transformar pelo Deus vivo, mas para reparar, para julgar. Veja que até dentro do templo esta tentação está presente. Nós não viemos aqui primeiro porque somos os melhores, não, viemos aqui, estamos rezando em casa para voltar melhor para casa, para se tornar melhor. Só assim a fé tem sentido na nossa vida. Nós não temos fé só para pedir coisas para Deus. A nossa fé não pode ser só para pedir coisas para Deus. A primeira finalidade da fé é nos levar para a eternidade. A primeira finalidade da fé é nos salvar. A primeira finalidade da fé é arrancar de nós um coração duro e insensível, o mesmo coração que os fariseus tinham, insensível. Por isso é preciso sensibilidade, para que nós possamos aí sim acolher o agir de Deus na nossa vida, que tudo providencia. Se eu chegar diante de Deus primeiramente para pedir coisas, eu corro o risco de não ter a sensibilidade de saber que Deus, antes de tudo, não quer os meus problemas, Deus quer a minha vida. E se Ele ter a minha vida nas suas mãos, Ele vai cuidar de tudo, amém? Então é preciso pedir antes de tudo um novo coração. Mais uma vez, coloque a mão no seu coração. Você que está em casa também, porque você não simplesmente assiste à missa, você reza conosco em sua casa. Esta é a finalidade desta obra, levar um povo a rezar pelos meios de comunicação. Você está rezando com a gente, então também aí na sua casa, deseje um novo coração e peça cantando este refrão: Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Peça, manda teu Espírito. Para quê? Para transformar. Deseje um novo coração. Deseje uma vida nova. Jesus, manda, Senhor, manda teu Espírito para transformar. Para transformar meu coração. Meus queridos, esse precisa ser o desejo do nosso coração. Nós não podemos causar, e não seja motivo de tristeza do coração de Jesus. É verdade que a nossa vida é uma constante luta, batalha, empenho. É assim mesmo. É assim. Não é diferente não. Enquanto nós estamos neste mundo, a nossa vida é uma constante batalha, luta. É verdade, de alegrias, de tristezas, de provações, de vitórias, e vai a ser assim até o último suspiro seu. Sabe qual será a última vitória sua? Até mesmo custando o último suspiro. Sabe qual vai ser? A sua última vitória
será a salvação. Será justamente esta vitória contra todas as forças negativas do mundo para verdadeiramente abraçar a eternidade. A sua última vitória será conquistar o céu. Mas enquanto estamos aqui, de luta em luta, de vitória em vitória, de provação em provação, nós precisamos conservar a sensibilidade que os fariseus não tinham. É para isso que a gente vem ao templo. Não é mais uma sinagoga, mas é justamente esta grande casa de oração de Deus. E não é mais agora para os fariseus, mas é para mim e para você, que o próprio Senhor fala. Quantas situações se encontram em nosso meio. Talvez não mais um homem com a mão seca, e lá era visível, ele tinha uma dificuldade física. Talvez no nosso meio se encontre muitos com dificuldades, com enfermidades, com problemas físicos. Mas veja que Jesus é muito claro quando olha para a dureza daqueles corações que até mesmo criticam o bem que Ele faz, por causa de um sistema. E aqui a parte, quando fala que os fariseus com os partidários de Herodes, imediatamente tramaram contra Jesus, a maneira como haveriam de matá-lo. Está vendo, meus irmãos, eu não falo tanto aqui de partido político, eu falo dos nossos partidos, daquilo que a gente acredita muitas vezes, as nossas verdades, é assim e ponto final. Veja, dentro de uma casa, da nossa família, quando a gente não abre mão muitas vezes do nosso jeito de ser, daquilo que eu penso, daquilo que eu quero, é aí que muitas vezes a confusão está armada, a briga está estabelecida, porque não há sensibilidade. Não há sensibilidade para quê? Não há mais sensibilidade, a gente não consegue mais ver, sentir os sinais de Deus no meio de nós. E é por isso que tanta confusão se arma no nosso meio, na nossa vida, na nossa casa, no nosso trabalho, na sociedade que a gente vive. Aliás, a sociedade está assim justamente por causa dos seus partidos, que são tantos. Deus não nos chamou para ser um corpo partido, Deus nos chama para a comunhão. Na igreja não há democracia, na igreja há comunhão. É muito mais do que uma democracia. Democracia é bom, é necessária, este é o nosso regime de governo. Sim, de todas as instâncias sociais, no mundo que eu e você estamos inseridos, na sociedade que eu e você estamos inseridos, sim, é necessário tudo isso. Mas na igreja, no templo do Senhor, nós vamos além. Nós não vivemos a nossa fé apoiados nos nossos partidos, e não podemos. Na igreja há comunhão, comum união. Nós precisamos viver então como essa grande família, sensíveis ao querer de Deus, para também ter sensibilidade com a doença do outro, o problema do outro, sentir compaixão com a secura do outro. É assim que o Senhor nos convida a viver. Interessante que Jesus passou a vida fazendo o bem e foi morto por causa disso. O cristão não terá um caminho diferente, não, porque o cristão vai na contramão daquilo que o mundo muitas vezes apresenta. O cristão vai na contramão das ofertas muitas vezes contrárias ao querer, ao agir, ao amor de Deus. E é por isso que muitas vezes também sofremos incompreensões, às vezes você até dentro da tua casa, porque reza, porque vai à missa, porque lê a palavra, porque tem o terço nas mãos, porque
a partir da palavra, é sensível com a dor do outro, ajuda o outro. Talvez dentro da sua própria casa, como nessa sinagoga, você também é criticado. No seu trabalho, na rua da sua casa, no seu bairro, talvez até por aqueles que se dizem amigos. Porque você é um homem de fé, porque você é uma mulher de fé, porque você é uma família de fé, você é sensível ao agir de Deus, ao querer de Deus para você. E por isso, muitas vezes também, como os fariseus, duros de coração, você também sofre, você também é perseguido, você também é chacoteado, né? Quantas chacotas por causa da nossa fé. Mas, como eu dizia, se você quer vencer, é preciso perseverar, é preciso estar firme. Acima de tudo, se tem uma coisa que nós nunca vamos nos arrepender nesta vida, é do bem que a gente faz, é do bem que nós fizermos, nunca vamos nos arrepender. Se tem algo na sua vida, você nunca vai se arrepender. E não pense assim, me arrependi. Não pense. Mas fulano não merece. Se ele não merece, o problema é dele. Mas você merece fazer o bem. Você não pode se corromper, ou deixar de ser a pessoa boa que você é, por causa do que os outros vão pensar. Não liga para o pensamento dos fariseus, não. Quantas pessoas deixaram de ser boas e fazer o bem, por causa da crítica dos fariseus? Você não pode ser vítima, não pode ser vítima de um coração duro e insensível, e não tem fé muitas vezes como você tem. Quantas pessoas deixaram de seguir Jesus, deixaram de meditar a palavra, deixaram de fazer o bem, deixaram de se comprometer com as causas do Evangelho, por causa do que os outros dizem. Jesus não se intimidou naquela sinagoga, mas ele faz o quê? Ele continua fazendo bem. Chama aquele homem e diz: fica em pé e vem para o meio. O teu lugar não é aí, sofrendo, vem para o meio. E enfrenta aquela gente de coração duro, dizendo: o que é permitido? O que é permitido? Fazer o bem dia de sábado, salvar uma vida ou deixá-la morrer, por causa deste pensamento medíocre de vocês. Veja, Jesus não vem abolir a lei, Jesus vem dar pleno cumprimento da lei, colocar na lei o que estava faltando. O que faltava na lei da época? Amor, compaixão, sensibilidade. É ou não é o que falta no nosso meio muitas vezes? Nas nossas leis, na nossa educação, na nossa casa, na vida conjugal, na educação dos filhos, muitas vezes falta isso. Porque nós nos deixamos muitas vezes levar pelo pensamento farisaico do mundo que a gente vive, que critica, que joga pedra. Você pode fazer 1000 coisas boas, mas faça uma só ruim para você ver se a notícia não vai ser da ruim. Ninguém fala do que foi feito de bom. Agora faça uma coisa ruim para ver. Pise na bola uma vez só para você ver. E nós é que sabemos disso. Eu falo por mim como sacerdote. Você pode falar por você, eu não posso falar por você. Então, amados, não podemos nos intimidar com o pensamento farisaico que está aí presente no mundo. Continua firme, viu? Estamos apenas começando o ano. Você tem um ano inteiro pela frente para viver e testemunhar a sua fé com amor. Por isso desejo voltar para casa hoje com um novo coração. Se você já começou o ano de forma velha, ainda tem tempo, viu? Nem terminou o primeiro mês deste ano. Ainda tem tempo de pedir vida nova. Eu gosto sempre de dizer, não basta querer um ano novo se a minha vida continuar velha. O ano vai ser velho da mesma forma.
porque eu não estou vivendo de forma nova.